Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é a partir de alguns comentários que aparecem nos meus vídeos. Porém, eu não vou ler os comentários, não vou expor aqui. Mas em um vídeo meu, que eu fiz um certo comentário dizendo que os protestantes, eles negam a Igreja Católica como sendo a igreja que Cristo fundou, porém, eles pegam documentos, textos, manuscritos anterior ao ano de 1517, quando Lutero faz ali a Revolução Protestante, né, a chamada Reforma Protestante, e eles usam de documentos da igreja. Eles dizem assim, né, documentos da igreja, né, os pais da igreja, e assim sucessivamente, para argumentar alguma coisa em defesa de uma das milhares de doutrinas que os protestantes ensinam mundo afora. E uma pessoa chegou e comentou, né? Olha, esses documentos que é usado é da igreja, né? E eu perguntei, que igreja? Ela disse que a igreja cristã, que não era a igreja católica. Que não era a igreja católica. E que a reforma, né, ela chega até a dar um exemplo dizendo assim, um arquiteto faz uma casa extraordinária, linda, do jeito que ele queria, do jeito que ele gostaria. Só que de repente ele viaja, né? E outras pessoas chegam, derrubam uma parede, fazem outra coisa e assim vai sucessivamente. Depois ele vê que aquela casa, quando ele se dá conta, quando ele olha, aquela casa está toda modificada. Não é mais o modelo original pensado por ele. Ela vai dizer que a igreja católica é isso. O arquiteto é Deus que pensou a igreja de uma maneira e os homens modificaram a igreja. E por isso Lutero reformou para trazer a igreja de volta àquilo que era o original. E quando eu fui dizer que igreja era essa e de onde Lutero saiu, né? Eu disse, Lutero saiu da igreja católica. Então, se Lutero saiu da igreja católica, essa igreja que você está falando é a igreja católica que Lutero reformou. Aí ela vai dizer que não, que a igreja que Lutero reformou não era a igreja católica. Porque a igreja católica é aquilo que os homens fizeram da igreja. E Lutero reformou para voltar à igreja que existia antes da igreja católica. Aí eu perguntei, que igreja é essa que existia antes da igreja católica, mas que estava na igreja católica e que Lutero foi reformar para levá-la ao estado original? Você consegue perceber a incoerência? Meus irmãos, eu até entenderia, não que fosse verdade, porque Jesus prometeu, eis que eu estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu enviarei o Espírito Santo Paráclito, que lhes lembrará, né, que vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então eu não acredito que a igreja se corrompeu. Não acredito que a igreja se corromperia, porque Jesus prometeu dar assistência à sua igreja até o fim do mundo. Mas vamos supor que eles entendam que a igreja tenha se corrompido. Não era mais fácil, não era mais digno dizer, olha, é verdade, a única igreja que existiu 1500 anos antes de Lutero aparecer era a igreja de Cristo, mas ela se corrompeu. E se ela se corrompeu, aí Lutero veio e, entre aspas, reformou a igreja. Mas negar a igreja, negar a história, negar tudo aquilo que é a história do cristianismo, em entretenimento de criar uma nova igreja, criar uma versão, uma narrativa para negar a igreja. Meus irmãos, isso chega a ser assim, vergonhoso. Isso chega a ser vergonhoso. Isso chega a ser vergonhoso. A pergunta que fica é, faça para você mesmo, protestante.
Faça para você mesmo, irmão separado. Faça para você mesmo esta pergunta. De onde Lutero saiu? Que igreja Lutero fazia parte? Que igreja Lutero quis reformar na mentalidade dele, lá no pensamento dele? A Igreja Católica. E se Lutero quis reformar a Igreja Católica, qual era a igreja de Cristo que Lutero estava inserido nela e saiu? Eu repito isso aqui em vários vídeos. Você olha a história retrocedendo, você vai ver o protestantismo aí, 500 anos de protestantismo, milhares de igrejas, cada uma anunciando uma doutrina distinta. Tanto é que você tem aqui no YouTube inúmeros canais protestantes de debates. E vem um protestante da igreja adventista debater com o da Assembleia de Deus, e eles não se entendem, e eles usam a Bíblia, e com essa mesma Bíblia na mão, eles começam a dizer, não, porque a Bíblia defende a doutrina da guarda do sábado. Aí o outro vai e diz, não, a Bíblia não defende a doutrina da guarda do sábado. Aí um vai e diz assim, não, a igreja, a Bíblia dá informações certas e precisas de que a igreja é pós-tribulacionista. Aí o outro vai dizer, não, a Bíblia diz que é pré-tribulacionista. A igreja diz, existe o milênio. Aí outro vai dizer, não existe o milênio. Aí o outro vai dizer, a predestinação soberana de Deus, para uns ao céu e outros ao inferno. A Bíblia diz isso. Aí o outro vai dizer, não, não diz. Aí chega outro e diz assim, olha, eu sou sensacionalista, né? Vai dizer que os dons espirituais cessaram, a Bíblia deixa isso muito claro. Aí chega outro da outra doutrina e diz, não, os dons espirituais não cessaram. Aí depois chega outro com outra doutrina, não, Jesus não é Deus, Jesus é o arcanjo Miguel. Aí chega outro, não, a Bíblia diz que Jesus é Deus. Aí chega outro e diz, não, o paraíso vai ser aqui na terra. Aí outro vem e diz, não, o paraíso não será aqui na terra. Ou seja, todos eles usam a Bíblia. E nesse vídeo que apareceu esses comentários, foi exatamente porque eu disse que os protestantes, ele exige dos católicos que mostrem na Bíblia. Nós católicos dizemos, nem tudo que a igreja ensinou está na Bíblia. Porque existe uma tradição oral de séculos que perdurou na história e que foi também arquivada, guardada no depósito da fé. E esse depósito da fé, ele é guardado, salvaguardado pelo magistério da igreja. E nem tudo que a igreja ensina e tem como verdade de fé está explicitamente na Bíblia. Um versículo lá explícito, ipsis litteris, do jeitinho que foi dito. Não. Algumas coisas, algumas doutrinas, alguns ensinamentos vêm da tradição apostólica oral. O próprio Paulo deixa isso muito claro, né? Aquilo que nós ensinamos por carta e de viva voz, oralmente. Trazei para mim os pergaminhos, né? Trazei de mim os pergaminhos, para mim os pergaminhos, e guardai tudo aquilo que nós vos ensinamos com cartas e também de viva voz. O próprio Jesus disse, fazei tudo o que eu vos ensinei, não o que eu vos escrevi. São João vai dizer que nem tudo que Jesus fez está na Escritura. Porque se fosse escrever tudo que Jesus fizera, no mundo não caberia tantos livros. Então, aí eu dizendo, nem tudo está na Bíblia. Mas eles exigem que tudo esteja na Bíblia. Debatem entre si, dizendo que está na Bíblia, mas não chega a um denominador, não chega a um número comum, não chega a um pensamento. Jesus, por meio de São Paulo, vai dizer, tenhais em vós os mesmos pensamentos que há em Cristo. Irmãos, guardai a unidade. Jesus, na sua oração sacerdotal, São João gasta um capítulo inteiro, capítulo 17 da oração sacerdotal de Jesus. Jesus orando ao Pai, pedindo que a sua igreja seja uma com Ele.
uma entre os irmãos e uma com ele, ou seja, uma unidade. Assim como eu e tu, Pai, somos um, que eles sejam um em mim e em ti. Mas o protestantismo pulverizou doutrinas errôneas, doutrinas diversas, doutrinas que se contradizem mutuamente, mas todos eles vão dizer que, iluminados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, receberam a revelação de uma doutrina bíblica e que é genuína, que é a vontade de Deus. Só que essa doutrina que o Espírito Santo revelou para esse pastor contradiz a doutrina do outro pastor que teve a mesma revelação, a mesma moção do Espírito Santo através das Escrituras. Então, meus amados irmãos, nós sabemos nitidamente que tudo isso não passa de engano, de embuste, de uma ação, creio eu, de uma ação de espíritos diabólicos que querem implantar a confusão, e implantando a confusão, implantam também a divisão. E a unidade que Cristo tanto desejou, cada vez mais se distancia. E ele orou pedindo essa unidade. E essa unidade só é possível aonde estiver um só rebanho. Ele disse: tenho muitas ovelhas que estão em outros apriscos nas igrejas protestantes, mas elas precisam ouvir a minha voz para que haja um só rebanho, a Igreja Católica, e um só pastor. Por quê? Porque há um só Deus, uma só fé, um só batismo e um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Não tem como negar a história. Os fatos estão postos. A Igreja de Cristo é a Igreja una, santa, católica e apostólica. Seja de rito romano, maronita, melquita, qualquer rito que seja, mas é a Igreja que tem como cabeça visível o Papa Francisco, que é vigário de Cristo, cabeça invisível da Igreja, e faz as vezes de Cristo para manter a unidade no corpo místico de nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.